Sempre que a gente vai às urnas para escolher quem será o próximo presidente da República e o governador do nosso estado, a gente vota também para deputado estadual, federal e senador. Eu poderia apostar que você dá muito mais importância na escolha dos cargos do executivo, presidente e governador, e deixa para escolher de última hora em quem vai votar para o legislativo, né? E eu poderia apostar também que um mês depois das eleições você nem vai lembrar mais em quem votou para esses cargos do legislativo, deputado estadual, federal e senador. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e você vai ver que eles são tão importantes quanto o presidente e o governador. Até porque o governo de um país não é feito somente pelos chefes do executivo, pelo contrário. Sem o poder legislativo, nada acontece. Por isso que você precisa entender bem qual a diferença entre eles, o papel, as funções específicas de cada um desses políticos e como eles atuam na criação das políticas públicas que vão impactar a nossa vida. Porque sim, os deputados e senadores têm um papel super importante no funcionamento do Estado e do país. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você não tiver inscrito, vai acabar perdendo os vídeos. E para isso é só clicar aqui em inscrever-se e pronto. Daqui para frente vai aparecer aí no seu celular um aviso do YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre os deputados federais e senadores. Vou falar dos dois juntos, tá? Os dois vão trabalhar lá em Brasília, o deputado federal na Câmara dos Deputados e o senador no Senado Federal, que ficam ali um do ladinho do outro. A Câmara dos Deputados, junto com o Senado, formam o Congresso Nacional, porque no âmbito federal, o exercício do poder legislativo se dá de forma compartilhada entre os dois. E funciona dessa forma porque o Brasil adota um modelo bicameral, duas casas legislativas, como também funciona em outros países do mundo que têm os seus legislativos bicamerais. Nesse modelo de duas casas, normalmente uma casa representa o povo, que é o caso da Câmara dos Deputados, e a outra representa as regiões ou os estados, que é o caso do Senado, né? No Brasil são 27. Na verdade, 26 estados, mais o Distrito Federal. E as funções principais, as funções típicas, as mais conhecidas desses dois agentes políticos, são basicamente criar as leis, todas as leis de abrangência nacional, e fiscalizar o executivo, o presidente da República. A gente já vai falar sobre cada uma dessas funções. Em relação à função de legislar, criar as normas para o país, é a Constituição que vai dizer quais os assuntos, as áreas que os deputados e senadores podem legislar, podem apresentar projetos e quais eles não podem também. O artigo 22, por exemplo, diz que compete privativamente à União legislar sobre, e traz ali uma lista de assuntos, de temas que o Congresso pode elaborar projetos. E no processo de criação das leis, tanto o Senado quanto a Câmara têm poder de iniciar a tramitação de um projeto de lei. Quando uma casa inicia um projeto, ela é chamada de iniciadora e cabe a outra casa revisar esse mesmo projeto, sendo chamada de casa revisora. Então, se o projeto surge na Câmara, é o Senado que revisa. Se o projeto surge no Senado, é a Câmara que revisa. Mas só um parênteses aqui. O artigo 64 da nossa Constituição determina que as leis de iniciativa do Poder Executivo, do Presidente da República, têm o seu processo de tramitação iniciado na Câmara. E como no sistema institucional brasileiro o presidente da República tem poder, né, de iniciar o processo legislativo, porque a Constituição deu a ele várias competências legislativas, várias possibilidades de apresentar projetos, então o mais comum é que a Câmara atue bastante como casa iniciadora e o Senado exerça a função de revisor. E funciona mais ou menos assim: se um projeto de lei é apresentado por um deputado, esse projeto vai passar por várias comissões lá da Câmara que tenham relação com aquele assunto, depois é aprovado pela Câmara e em seguida segue para o Senado e lá a mesma coisa, discussão e votação nas comissões do Senado, depois de aprovado é que vai para a sanção do Presidente da República. Mas não vou entrar aqui nos detalhes do processo legislativo porque temos outros vídeos no canal que explicam isso melhor. Aqui a ideia é só mesmo falar sobre a função, né, desse trabalho conjunto de deputados federais e senadores. E em relação a essas matérias de projeto de lei que só cabem ao presidente, o que a gente chama de iniciativa privativa, ou exclusiva, ou reservada, elas estão lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Mas, apesar dessa iniciativa exclusiva do Executivo, esses projetos só são aprovados, só vão virar lei se o Congresso quiser.
Se não, vai para o arquivo, por mais interessante que seja a ideia e a proposta. Enfim, só queria mesmo ressaltar que, independente de quem seja a autoria de um projeto de lei, seja um deputado, um senador ou o presidente da República, todo projeto, obrigatoriamente, para ser aprovado, tem que passar pelas mãos, dos deputados federais e senadores. Então, veja, sem eles, as grandes reformas para o país, por exemplo, não seriam e não serão possíveis, como a reforma trabalhista, política, reforma da Previdência, reforma tributária, enfim, todas essas leis e decisões importantes só serão viáveis se tiver aprovação do Poder Legislativo nas duas casas. Ainda em relação à função legislativa, outro papel super importante deles é referente às mudanças na Constituição Federal, porque são os deputados federais e os senadores que votam e decidem se querem mudar a Constituição ou não, por meio das PECs, as propostas de emenda à Constituição. Bom, acho que até aqui a gente já conseguiu medir um pouquinho o peso da força dos deputados e senadores nas decisões políticas para o país. Mas não para por aqui não, a gente ainda tem muitas outras atribuições deles. Temos ainda, por exemplo, a aprovação do orçamento público. O presidente da República é eleito com um determinado plano de governo, certo? Mas antes de o presidente estar aí colocando em prática o que se comprometeu lá na campanha, esse planejamento para o país, esse plano de governo que foi o vencedor nas urnas, precisa, antes de ser executado, passar pela análise e autorização do Congresso, dos deputados federais e senadores. O orçamento vai ser colocado em forma de um projeto de lei, que são as leis orçamentárias, você já deve ter ouvido falar nelas, PPA, LDO e LOA, que vão trazer todas as políticas públicas do planejamento desse presidente eleito, com detalhamento dos gastos para cada uma das áreas, saúde, educação, infraestrutura, as metas, as prioridades do governo, etc. E essas leis tramitam em uma comissão mista de orçamento. E é mista justamente porque é composta por deputados e senadores que em conjunto vão votar o orçamento geral da União. Mas eles não vão só votar, porque apesar de o orçamento ser elaborado pelo presidente da República, já que é ele que vai administrar os recursos, as receitas, as despesas, etc., mas os deputados e senadores também podem apresentar emendas nesse orçamento, modificações no texto, propor novos projetos, ações que talvez não estejam contemplados ali nas propostas do presidente. Afinal de contas, os deputados federais e senadores são pessoas dos mais diversos estados do país que têm contato com problemas e demandas diferentes de cada região. Então, obviamente, cada parlamentar vai pensar em formas de fazer parte desses recursos irem para suas regiões, para os seus estados, para os seus municípios. Outro exemplo de trabalho conjunto entre as duas casas é a votação dos vetos. Quando o presidente não concorda com uma lei, ele pode vetar. E esse veto volta para o legislativo analisar, porque a palavra do presidente, quando negativa em relação a uma lei, ela não é a decisiva. Quando acontece isso, as duas casas juntas decidem se vão derrubar o veto do presidente e aprovar a lei, mesmo sem a vontade dele, ou se vão concordar com o veto e arquivar, com o veto presidencial, e arquivar esse projeto. Mas vai ter vídeo depois aqui no canal explicando também esses procedimentos. Mas de nada adianta aprovar as leis se elas não forem cumpridas, não é verdade? E quem vai executar, colocar em prática tudo que o parlamento aprova é o Poder Executivo. O presidente, junto com todos os seus ministros, secretários, presidentes dos órgãos federais que tem Brasil afora, porque é o Executivo que tem competência para resolver de fato esses problemas concretos da nossa vida cotidiana, para mandar fazer o serviço das obras e tudo mais. Por isso que os deputados federais e senadores não vão só criar as leis, aprovar o orçamento, o planejamento de governo, etc. Não, porque depois de aprovados esses projetos todos, aí é que começa realmente o trabalho do legislativo. Por quê? Porque a Constituição também deu para esses agentes públicos a tarefa de fiscalizar, de acompanhar e controlar todos os atos do Poder Executivo, toda a administração pública federal. E para isso existem N formas de fazer a fiscalização que você vai ver depois em outro vídeo aqui no canal. E por serem os fiscalizadores e os nossos representantes lá em Brasília, os deputados federais e senadores têm também a função de fazer a ponte entre o Poder Executivo
né, toda a administração pública e as demandas, os interesses da população. Então, por exemplo, se tem algum órgão aí na sua cidade que pertence à União, ao governo federal, esses órgãos, direta ou indiretamente, eles são subordinados ao presidente da República. E se tiver uma demanda, um problema que não esteja atendendo às necessidades das pessoas da região, você vai conseguir mandar um e-mail para o presidente reclamando, pedindo providências de algo? Não, né? O que a gente faz então? O melhor caminho são os deputados federais e os senadores, porque é papel deles nos representar, levar os nossos problemas junto aos órgãos federais competentes, junto às autoridades responsáveis por aquela área. E, aliás, uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Não são os deputados federais e senadores que vão determinar a execução de um serviço, de uma política pública, mandar fazer algum investimento importante. Por exemplo, se tem uma rodovia federal aí na sua região com sérios problemas, acidentes graves acontecem ali, em alguns trechos, etc. O deputado não tem o poder para ir lá na secretaria ou o ministério responsável e mandar executar aquela obra. Se tiver algum candidato a deputado ou senador te prometendo isso, você já sabe que essa pessoa está te mentindo, porque membro do legislativo não executa, não administra o dinheiro público, mas ele faz um trabalho muito importante que é pressionar o poder público federal para que ele faça, para que se utilize uma parte do orçamento para resolver essas coisas que a população precisa. É como se, com o nosso voto lá no dia das urnas, nas eleições, a gente desse uma procuração para essas pessoas falarem em nosso nome. Essa é a ideia da representação. E por isso que o voto nesses cargos é tão importante. Bom, além de criar as leis, fiscalizar o executivo, representar as demandas do povo, os deputados federais e senadores também podem propor a instalação de comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para investigar alguma suspeita de irregularidade na administração pública federal. Essas comissões são formadas por eles mesmos, parlamentares, e elas têm diversos poderes de atuação, como, por exemplo, quebra de sigilo bancário, podem decretar prisão em flagrante, etc. Mas a gente vai falar melhor sobre isso também em outro vídeo. Então, até aqui, você já percebeu que as funções principais, as funções típicas dos senadores e dos deputados federais são basicamente as mesmas, muito parecidas, né? Mas saiba que cada casa tem também algumas atribuições exclusivas que cabem apenas aos senadores e outras só aos deputados federais. Por exemplo, é a Câmara dos Deputados que autoriza a abertura de processos de crime de responsabilidade contra o presidente, vice e ministros de Estado, o famoso impeachment. Também é a Câmara que cobra a prestação de contas do presidente quando não são apresentadas dentro do prazo estabelecidos ali na Constituição. Já o Senado tem outras funções exclusivas, como, por exemplo, autorizar as operações financeiras, os empréstimos tomados pelo governo federal. É o Senado também que avalia o sistema tributário nacional, o sistema que organiza todo o recolhimento de tributos que vão financiar as atividades do Estado. Outra coisa, nós vimos que a Câmara autoriza a abertura de processos de impeachment contra o presidente da República, né? Mas todo esse processo de julgamento dessas autoridades é tarefa exclusiva do Senado. Aprovar as indicações feitas pelo presidente para cargos importantes, como ministros do STF, presidente do Banco Central, procurador-geral da República, chefe das embaixadas e outros, também é função só do Senado, e eles fazem isso por meio de uma sabatina, ali com a pessoa indicada, e submetem o nome à votação dos senadores, né? Bom, essas competências específicas de cada um estão definidas na Constituição, nos artigos 51 e 52. E os deputados estaduais nessa história toda? A gente também vota para deputado estadual na mesma eleição de deputado federal, senador, presidente e governador. Mas o que faz, então, um deputado estadual? Eles têm praticamente as mesmas funções dos deputados federais e senadores que eu citei até aqui, que é criar as leis e fiscalizar o executivo. A diferença é só mesmo o espaço de atuação em que ele vai ter competência para isso. Enquanto o deputado federal e o senador tem sede lá em Brasília, né, no Congresso Nacional, o deputado estadual atua aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Enquanto o deputado federal e o senador fiscalizam o presidente da República, os deputados estaduais fazem a mesma coisa, fiscalizam o chefe do executivo, só que em nível estadual, que é o governador e todo o seu secretariado. Enquanto os deputados federais e senadores criam leis que vão ter alcance nacional, o deputado estadual propõe leis com validade ali que vão ter vigência só para o seu estado.
Os deputados estaduais também alteram a Constituição do Estado, também aprovam o orçamento, PPA, LDO e LOA do Estado, podem criar as CPIs quando precisar investigar alguma irregularidade no governo estadual, decidem sobre os vetos do governador, julgam o governador em caso de crime de responsabilidade e é a Assembleia que conduz todo esse processo de impeachment. Então, veja, é quase que um espelho do Congresso, do que os deputados federais e senadores fazem. Basicamente, o que diferencia é o âmbito de atuação. E outras competências específicas do deputado estadual você pode encontrar na Constituição do seu estado. Ufa, acho que é isso. Não sei se me esqueci de alguma coisa das funções dos membros do Legislativo. Se eu me esqueci de algo, me lembra, por favor, aqui nos comentários. Mas o básico, eu acho que é isso mesmo. Então, espero que com tudo que a gente conversou até aqui, já tenha dado para perceber a importância desses cargos do Legislativo, deputados federais, estaduais e senadores, que muitas vezes a gente subestima, a gente acha que não tem importância, que podemos votar em qualquer um porque não vai fazer diferença. Quer você queira ou não, esses cargos vão ter que ser preenchidos. Alguém vai ter que sentar nessas cadeiras. Não tem cadeira vazia no Congresso, não tem cadeira vazia na Assembleia Legislativa. E se agora a gente sabe da importância que tem esses representantes para a nossa vida, por que não fazer a nossa escolha desses nomes com mais cuidado, com um olhar mais crítico, mais criterioso? Não é mesmo? Então era isso, deixa seu like se você gostou desse conteúdo, que é super importante para mim, para o crescimento aqui do canal e também para eu saber se você está gostando desses assuntos que eu trago para cá, tá bom? E se você quiser saber também como os deputados são eleitos, quantos votos o candidato precisa fazer para se eleger, já temos vídeo aqui no canal sobre isso e eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir e entender como que funciona o sistema proporcional e todo aqueles cálculos malucos que são feitos para a eleição dos deputados, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!